Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, mais uma dica de leitura. Nós temos aqui o livro Desobsessão, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. E aqui, bem no comecinho, ele traz informações para os médiuns, né? O preparo para a reunião e a alimentação do médium. Muita gente me pergunta, Nancy, por que a gente tem que fazer uma alimentação leve? Por que eles falam sempre dessa preparação? Veja bem o que diz, né, André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier. Preparo para a reunião. Alimentação. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Nada de empanturrar-se com o companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Então, veja bem, quando você trabalha numa casa espírita ou faz parte de um grupo mediúnico, é necessário passar por essa preparação. Essa preparação vai lhe ajudar a deixar fluir aquelas mensagens que vão chegando no seu pensamento, as mensagens que são enviadas pelos benfeitores espirituais, e ao final você vai observar quanto trabalho fluiu por meio da sua sintonia e como você foi útil naquela reunião. Continuando no capítulo 4, ele diz: preparo para a reunião, prece e meditação. Veja bem que eu falei lá sobre alimentação. Agora, você vai se preparar para a reunião por meio da prece e da meditação. Tem pessoas que têm dificuldades de concentração. Então, essa lição aqui serve muito para essas pessoas. Veja bem o que ele diz. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Então, aqui ele já vem trazendo informações, como você se preparar. Este livro, gente, ele é como se fosse um passo a passo para você se preparar aí no seu lar. Se você mora numa região aonde você não tem uma casa espírita para estudar, um local adequado para assistir uma palestra, para fazer uma formação espírita, para ingressar num grupo mediúnico, busque esta obra, Desobsessão, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, porque vai te ajudar, tá? Não é assim um manual de instrução para você fazer aquilo que ele está mandando totalmente, não. Mas é um alerta, é um complemento daquilo que já possui dentro de você. Continuando, ele diz: ligue as tomadas do pensamento para o alto, né? Vamos conectar com os nossos orientadores, com os nossos benfeitores espirituais. Retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. Por que eu vou me retirar em espírito? Nesse momento que eu estou fazendo a minha meditação, o meu corpo está sentado aqui na cadeira, mas o meu espírito vai se conectar com os mensageiros de Deus para me ajudar naquilo que eu preciso para posteriormente desempenhar um bom trabalho naquele grupo de trabalho no qual eu pertenço. Reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa, para com todos aqueles que perderam o corpo físico, sem a desejada maturação espiritual. Então, aqui, ao mesmo tempo que ele está incentivando o irmão a buscar essa conexão, né? Essa conexão sadia, sincera com os benfeitores espirituais, ele diz:
Tenha calma, você não precisa evocar aquele espírito, muitas vezes familiar, que acaba de partir, para trazer uma mensagem. No momento adequado, no momento oportuno, ele vai buscar a sua sintonia para lhe ajudar a transmitir essa mensagem para o seu familiar. Não precisa ter pressa. Continuando, ele diz: superação de impedimentos. Ele começa com a chuva. Sabe por quê? Porque o médium, quando ele está trabalhando numa casa espírita, quando ele está buscando essa evolução espiritual, ele está se esforçando, vai acontecer um monte de imprevisto no dia da reunião para que ele possa, né, adiar para outra semana, né? Ele possa faltar aquele dia. Então tem que ter muito cuidado com esses sinais. Aqui ele fala sobre a chuva. Hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais, chuva ou frio. Então veja bem, eu estou aqui, né, hoje me preparando para ir para o trabalho na casa espírita, onde eu faço parte de uma evangelização, digamos assim. E na hora que eu estou me preparando, quando eu estou ali já quase pronta, eis que vem uma tromba d'água. Eu espero um pouco, né, aquela chuva passar, mas se eu perceber que ela realmente não vai passar, né, se eu ia de carro, o que eu vou fazer? Eu pego um transporte público, pego um carro de aplicativo, porque vai me ajudar a chegar naquele local. É claro que eu posso também adiar, né? Se for uma coisa assim que não precise realmente da minha presença, mas se você perceber, digamos, eu vou deixar aqui um exemplo, né? Quando eu trabalhava mediunicamente numa casa espírita, o trabalho acontecia no sábado pela manhã e a gente saía de casa bem cedinho. Quando eu acordei, nós morávamos num apartamento que tinha apenas um banheiro para 6 pessoas. Então, minhas filhas acordavam bem cedo, eu também, e nesse dia eu acordei cedo, tomei banho, troquei de roupa, já estava preparada para sair. Aí a minha filha entra no banheiro para fazer, né, a higiene, escovar os dentes e tal, e ela engasga. Naquele momento ela começa a faltar ar. Aquela falta de ar instantânea, de repente. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Minha mãe, pelo amor de Deus, tô morrendo, me leva pro médico, me leva pro médico. Eu disse, calma, calma, calma. Peguei a minha filha mais velha, coloquei no carro, coloquei a outra filha que estava, né, com esse sintoma de falta de ar, e eu ia passar na frente de um hospital para ir para esse encontro. Passava na frente de um hospital. Lá nesse hospital, tinha uma emergência, né? Tem uma emergência. E aí nós fomos para o hospital, para essa emergência. Lá chegando, tinha mais ou menos umas 30 pessoas sentadas. Falei, meu Deus, eu não vou poder ir para esse trabalho hoje. Olha a quantidade de pessoas. Era um hospital público, né? E aí, eis que de repente, minha filha foi chamada. Imediatamente ela foi chamada. Falei, gente. Aí ela foi lá para dentro, tomou uma injeção, aí começou a tomar soro. E aí veio a notícia lá de dentro, a minha filha acompanhou ela e disse, mãe, eu vou ficar aqui, porque ela vai terminar de tomar o soro. Foi um problema de respiração, de alguma coisa lá, o tempo muito seco aqui em Brasília, não sei o que aconteceu. De certo que ela teve problema. Mas eu não desanimei. Eu falei para minha filha, tá aqui a chave, vocês voltam para casa porque eu vou para o meu encontro. Lá na frente, eu liguei para uma amiga que ia para o mesmo local e disse, olha, passa aqui no ponto de ônibus X e me pega, porque eu vou com vocês, porque aconteceu um imprevisto logo pela manhã. Gente, ela passou 3 vezes na minha frente, nem eu enxerguei o carro dela, nem ela me viu. E ela me liga, Nancy, eu já passei 3 vezes aí, não lhe vi, eu estou aqui, praticamente quase sozinha na parada. Aí eu falei, vem agora que eu vou pro meio da rua e você vai me ver. Foi assim que eu consegui. Quando lá cheguei, na reunião de desobsessão, o cidadão se manifestou e disse, você é teimosa. Eu fiz de tudo para você não vir aqui hoje. Fui eu o causador de todo o desconforto para sua filha, porque ela não tinha nada. Então, meus irmãos, era um dos meus cobradores, um daqueles irmãos que não queria que eu fosse, né? Porque ele já estava sendo preparado para ser levado para ser esclarecido.
para deixar de interferir na vida da minha família, na minha vida. Então, tudo isso, tá aí o meu exemplo. Então, esse livro aqui, ele traz, e aí, ele traz mais um item que chama a nossa atenção, que é muito costumeiro. Ele diz assim, superação de impedimentos, está no capítulo 6, visitas. Na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais frequentes, a visita inesperada. Quem de vocês aí não começou a fazer o evangelho no lar e de repente chega uma visita e você imediatamente deixa de fazer o evangelho porque aquela pessoa muitas vezes não sabe que você faz o evangelho, às vezes não sabe que você é espírita, às vezes pertence a uma outra religião, aliás, frequenta uma outra religião, ou até, muitas vezes, é até um evangélico que vai dizer que você está fazendo bruxaria na sua casa. Aí ele diz, compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o serviço espiritual. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas. De outros, um companheiro reclamando a atenção. É verdade. Às vezes você está preparada, né? Chegou mais cedo do trabalho, foi em casa, tomou banho, trocou de roupas, trocou a roupa, né, fez um lanche rápido e você está ali pronta para ir, né, servir naquela casa espírita. Aí seu esposo chega, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, quem quer que seja. Ah, não, você agora só quer saber de ir para esse lugar, não dá mais atenção às pessoas, não participa mais do nosso lanche noturno, né? Então ali começam as cobranças desnecessárias, sendo que é apenas um dia. Então, aí você vai observando os obstáculos que você vai passando. E o livro aqui, ele chama atenção para isso. E aqui, no capítulo 7, ele chama atenção para superação de impedimentos, os contratempos. Gente, esse livro é fantástico. Para você que está começando o estudo, para você que já trabalha na casa espírita, para você que está educando a sua mediunidade, você vai observando passo a passo para você fazer, de fato, aquilo que você precisa. Aí ele diz, na série de obstáculos que em muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados a lhe entravarem o passo, reportam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. Uma criança cai explodindo choro. Então, veja bem os contratempos que ele está falando. Ele está citando alguns. Desaparece a chave de uma porta. Isso já aconteceu comigo, gente. A chave do carro não funcionava. Então, veja bem. Naquele momento que eu fui ligar o alarme do carro para poder entrar, para ligar, infelizmente, não funcionou. Eu tive que ir em busca de outro do reserva, né? E vocês acreditam que o reserva não funcionou? Eu tive que chamar um chaveiro para abrir a porta, para poder desligar a bateria do carro. Veja bem o que eu já passei. E aqui ele fala, um recado chega de improviso, suscitando preocupações. Às vezes aconteceu um imprevisto com um familiar e você naquele momento diz, não, a casa espírita eu vou outro dia. Mas, gente, tudo isso são os impedimentos, né? Que acontecem naquele momento que você está preparada, né? Para ir ajudar justamente essas criaturas. E tem aqueles espíritos que estão ali buscando, né? Essa oportunidade para deixar você vulnerável a esses impedimentos para não estar presente. Alguém chama para solicitar um favor, certo familiar se queixa de dores súbitas, colapso do sistema de condução, dificuldades no trânsito. Gente, esse livro aqui é um verdadeiro passo a passo para você que está na fase de educação mediúnica. Então, veja bem, e aqui ele traz um impedimento natural. E o que significa esse impedimento natural? Circunstâncias existem que passam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo, pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Aquele chefe que está chegando a hora de você ir embora e ele chega, não, eu preciso desse trabalho para entregar logo mais e você vai ter que fazer hora extra. Você vai receber os valores pelas horas extras. Mas o que acontece naquele momento? Justamente no dia do seu compromisso, isso acontece.
Noutros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe, e em nossas irmãs. É razoável aceitar como motivos justos de ausência os cuidados decorrentes da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Então, o que acontece? Justamente com as mulheres, né? No momento da gestação, é claro, tem um momento que ela precisa ser afastada. No momento que ela está passando por um momento difícil na sua vida com seu companheiro, é necessário observar essa reflexão. Então, tudo isso tem um motivo, e esses motivos, meus irmãos, a gente vai buscando interagir com o nosso orientador espiritual, com aquelas pessoas que podem nos ajudar, com os mensageiros de Deus, com todos aqueles que podem nos ajudar. Mas se eu tiver com o meu pensamento elevado, fiz toda a preparação que ele fala aqui no começo, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscar essa conexão com os mensageiros de luz, buscando me aproximar do Mestre Jesus, convidando ele para me acompanhar até a casa espírita. Eu tenho certeza que você vai se sair bem, que você vai melhorar, que você vai aperfeiçoar os seus conhecimentos e quando isso acontecer na sua vida, você já vai ficar atenta para observar que tudo isso serviu de impedimento para você não chegar ao trabalho de caridade naquele dia. E aqui, ele traz uma informação bem importante, né? Quando você começa a falar sobre a iluminação. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Tem pessoas que na casa espírita, muitas vezes, quando você chega, já apaga todas aquelas luzes, deixa só aquela meia luzinha, né? Já preparando para o passe. Não, primeiro deixa aquela luz normal para fazer as leituras, para fazer os comentários. E no momento da concentração, no momento do exercício mediúnico, né? Dos testes que serão realizados naquele dia, é necessário diminuir a luz, porque tem gente que tem vergonha de fechar os olhos, tem gente que não fecha os olhos com medo. Então, tudo isso você vai vencendo ao longo do tempo. Isso aconteceu comigo, né? Eu nunca tive medo de espírito, eu nunca tive medo de fazer o meu trabalho. E, consequentemente, naqueles momentos que eu estava ali treinando, né? Tem pessoas que o meu trabalho maior hoje é de psicografia. Se você observar Chico Xavier e outros médios para escrever as mensagens, as cartas, os livros, muitas vezes, coloca a mão aqui, né? Então faz isso e pega aqui a caneta, né? Pega a caneta e vai escrevendo. Segundo pessoas, né, usam esse artefato, esse artifício aí, né? Aliás, artefato não, esse artifício de colocar a mão aqui para não interferir. Não, gente, você pode olhar para todo mundo e escrever, porque quem dita é o espírito. Você não precisa colocar a mão no rosto, fechar os olhos, para dizer que é um médium mecânico, para dizer que é um médico que está fazendo o trabalho certo. Não. Basta que você faça a coisa certa, que você siga as orientações do seu mentor espiritual, e aí você vai estar fazendo um trabalho digno, né? Respeitando as leis divinas, seguindo as diretrizes de segurança, e tudo isso é fundamental para você que está aí em busca desse treino, em busca do seu aperfeiçoamento espiritual. E hoje, meus irmãos, eu trouxe para você essa obra Desobsessão do Chico Xavier, que é uma obra valiosa, onde você observa aqui que ele traz praticamente um passo a passo sobre a educação mediúnica, como conduzir você, né, desde o comecinho até o momento que você dá passividade lá na casa espírita. Então, é importante, né, aperfeiçoar os nossos conhecimentos sempre que puder. E as obras complementares são justamente as obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, além das obras basilares do Espiritismo, que serve de base de tudo aquilo que você precisa saber sobre o Espiritismo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Aí na descrição desse vídeo, eu vou deixar, né, todos os nossos links para você seguir as nossas redes sociais e ficar bem informado sobre o nosso trabalho e sobre o Espiritismo. Até o próximo encontro.